Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast de Conversas na Adega. Para quem gosta do canal é só subscrever, dar uns likes ou mandar umas mensagens. O meu convidado de hoje é alguém que vive em Arruda já há uns anos, que provavelmente não é tão conhecido aqui em Arruda como é no resto de Portugal inteiro. É um dos melhores bateristas portugueses, provavelmente. Chama-se Vicky Marques. Obrigado, Vicky, por teres vindo. Sei que o teu tempo é precioso e dispensaste um bocadinho de tempo para vir aqui e agradeço-te por isso. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui convosco. Obrigado. Fantástico, muito obrigado. E então o Vicky vai contar a história dele. E então como é que começou, onde é que tu nasceste, como é que começou a tua infância, onde é que estudaste? Sim. Bom, nasci em Lisboa, sou nascido em Lisboa, freguesia de Mártires, ali ao pé do Museu de Arte Contemporânea, acho eu. E, entretanto, cresci ali no início entre Alcântara e a linha de Cascais. Depois passei o resto da minha infância até quase ao fim da adolescência em Cascais. Depois, a partir daí, entretanto, depois fui mudando. Já vivi em Lisboa, já vivi na outra margem e tenho vivido aqui. Comprei casa aqui há muitos anos e tenho vivido aqui de forma intermitente, curiosamente. Sim. Passo cá uns anos, depois saio outra vez, depois volto e por aí adiante. Sim, a tua vida também não é muito de estacionar num sítio, certo? Sim, sim. E quando é que começa a paixão da música para ti? Eu tive muita sorte, os meus pais sempre ouviram muita música e isso acho que teve obviamente um papel muito importante. E eu lembro-me de ouvir música quando era miúdo e ter uma melódica, e só que eu, em vez de tocar a melódica, eu punha a melódica em cima dos joelhos e fingia que estava a tocar piano e não sei o quê. Às tantas, aquilo provavelmente puxou-me para a questão mais rítmica da música e o facto de ouvir muitas coisas diferentes. Os meus pais ouviam muita coisa, ouviam desde Fausto, Roxy Music, sei lá, ouviam de tudo um pouco. E entretanto, ouviam música africana também, que foi uma coisa que por acaso que mais tarde me deu muito jeito, curiosamente. E entretanto, eu começo a interessar-me cada vez mais pela música. Começo a perceber que me chama a questão rítmica e começo a tocar. Entretanto, vim a saber que o meu pai tinha tocado bateria também. Quando eu começo a tocar naquelas caixas de cartão, uns tambores. Lembro-me uma vez o meu padrasto e a minha mãe trouxeram uma espécie de pandeiro do Brasil. E eu usava aquilo como tarola. Depois, às tantas, já estava a pele toda arrebentada e eu punha fita cola por cima para ver se aquilo continuava a dar e tal. E inventava uma série de coisas para poder tocar, até que mais tarde começo a ter aulas de música em Cascais com o professor Chico Furtado. Devias ter que idade nessa altura? 12, 13, para aí. E por acaso uma coisa importante foi uma aula de música que tive na escola, para aí, no 6º ou 7º ano, que a professora, a dada altura, sugeriu-nos: peguem um instrumento que vos apeteça e tal, e vamos tentar tocar todos juntos, fazer alguma coisa. E eu peguei num tamborim e com um bilro, e lembro-me perfeitamente de começar a tocar e sentir que começou toda a gente a tocar junta, ou seja, eu senti que estava a marcar uma pulsação e aquilo deu-me uma confiança. E a própria professora, no final da aula, virou-se para mim e disse-me: boa, porque estiveste a tocar e aquilo que estavas a fazer segurou toda a gente e tal. E aquilo para mim foi uma coisa, tipo, eu pensei: ok, acho que escolhi a cena certa. É isso que tu queres. E depois começas a ter aulas e começas a tocar, certo? Começo a ter aulas e começo a tocar. Os teus primeiros grupos, lembras-te? Lembro-me. O primeiro grupo que tive foi um grupo criado na Escola de Música, na Top Music, em Cascais, que foi para fazer o concerto de final de ano. E era um grupo com vários alunos da escola, e eu lembro-me inclusive que ia tocar um solo de bateria e tudo, e depois, curiosamente, à última hora tive que tocar 2 temas que não era suposto eu tocar. Eles estavam a dividir várias músicas e vários grupos por vários bateristas da escola,
E houve uma baterista que à última da hora não pôde ir ao concerto e eles chamaram-me para tocar aquelas músicas assim à última da hora. Então lembro-me perfeitamente, com aquele nervosismo de estar a tocar, o meu professor, o Chico Furtado, ir ter comigo e diz-me: ok, acalma-te, está-se bem, não precisas de acelerar tanto e tal. E eu ouvi-lo: ok, tudo bem. E depois fiz o solo de bateria, tocámos uma música dos Roupa Nova. E entretanto, a partir daí comecei a tocar com uma banda de baile que eram os Ala Breve. O pessoal todo mais velho do que eu na altura. Certo. Eu era o puto. Tu aí tinhas para aí que idade? 14, 15, digo eu, acho eu. Uma banda de baile? Sim, 15 talvez. Não tenho a certeza. A banda era com o Rui Silva, um baixista e contrabaixista que tem tocado. Por aí foi o primeiro baixista basicamente com quem eu toquei. E sim, a escola da banda de baile foi incrível. Sim, as bandas de baile já houve mais gente aqui dizer. Sim. Que pelo menos dão estrada. Foi incrível, porque eu lembro-me que a primeira vez que toquei com eles acho que foi na altura do Carnaval. O que quer dizer que fizemos uns tantos de dias de concertos, ou seja, fazíamos até inclusive matiné e noite. Sim. E eu lembro-me de estar horas a tocar no palco. Outra coisa que me lembro dessa altura também era que tocávamos vários estilos e éramos fiéis aos estilos que tocávamos. Ou seja, se era para tocar um bolero, era um bolero. Se era um cha-cha-cha, era um cha-cha-cha. Se era uma marcha portuguesa, era uma marcha portuguesa. Se era uma marcha brasileira, e por aí adiante. Anos mais tarde, lembro-me que depois, quando veio um bocado aquela cena da música pimba e tal, começaram-se a balizar os ritmos, entre aspas, e passava a ser tudo passou a ser tudo isso. E muitas vezes os bateristas passavam horas. Há bateristas aí da praça, há alguns que até vivem da música. Sim. Que se pedis para tocar um samba, um bolero, uma bossa nova, eles não sabem tocar, são perfeitinhos naquele ritmo. Sim. Do artista que acompanham, mas depois têm limitações. Sim. no resto dos ritmos. Sim, é provável. E a partir dessa banda de baile, como é que foi até chegar-te a partir dessa banda de baile, que foi uma aventura, como sempre. A música é sempre uma aventura incrível. É espetacular. Eu era muito miúdo, tive muita sorte dos meus pais confiarem em mim e eu, nessa altura, sendo miúdo, já podia sair, porque eles perceberam que eu estava focado naquilo e perceberam que as pessoas com quem eu estava também eram de confiança. Claro. Portanto, foi tranquilo. O que aconteceu depois foi, comecei a tocar com um músico que tocava com os Sétima Legião, que era o Miguel Teixeira. Ele tocava viola d'arco com os Sétima Legião. E tocava baixo e guitarra também. E a dada altura convidou-me para fazer um grupo, porque ele também dava aulas na Top Music e a partir daí, portanto, essa escola foi importante para eu fazer ali uma série de contactos, na verdade, para conhecer muita gente. E ele convidou-me para fazer um grupo com o Magic, o Miguel, baixista, o Nuno Guerreiro, o cantor, da aula dos namorados, e eu e o Miguel. E lembro-me de começarmos se chamávamos os Lote A, porque acho que o Miguel vivia num lote que era o Lote A e a partir daí ficou isso. Pronto, aquelas coisas. Mas essa banda foi muito importante porque lembro-me de nós estarmos a fazer originais e de irmos tocar uns festivais de bandas. Deu para ter um bocado de conhecimento também com aquele meio que são os festivais das bandas. Sim. E não sei o quê, pronto. Que é o que é. Outra panorâmica diferente do grupo de baile. Completamente. O grupo de baile deu-te mais outra queijo e esta abriu-te um panorama diferente. Sim, musical. Diferente. E uma experiência interessante. E entretanto, estávamos a tocar, mas, enfim, não acontecia assim muita coisa, mas existíamos e como tal, foi importante porque foi mais uma boa escola. E eu lembro-me uma vez, a dada altura, de estar em casa e de me ligarem, ligou-me um Hugo Van Zeller e a perguntar-me, eu aí já tinha 16 ou 17 anos, não tenho a certeza, 16 talvez, tenho a certeza,
E lembro-me de o Hugo me perguntar se eu estava numa de ir tocar com uma banda que eram os SGs, que estava a tocar nos bares e não sei o quê. Eu já tocava em alguns bares às vezes, tipo no Chafarix e não sei o quê. Entretanto, como eu estava com essa banda, que eram os Lotá, eu na altura disse ao Hugo, epá, não me leves a mal, eu miúdo, não me leves a mal, não vai dar porque eu tenho esta banda e eu não queria estar a trair a banda, entre aspas, e dizer-lhe que sim e depois, aquelas coisas. E então ele disse-me, ok, mas fica com o meu contacto na mesma e se mudares de ideias, diz-me alguma coisa. E pronto, a conversa ficou assim e eu fiz essa conversa com o Miguel Teixeira, nunca mais me esqueço disto. Lembro-me de estar a falar com o Miguel Teixeira e dizer-lhe, pá Miguel, acreditas, ligou-me um Hugo Van Zeller a dizer-me que, a perguntar-me se eu queria experimentar e tocar com eles e não sei o quê, com os SGs e tal. E o Miguel virou-se para mim, estás a falar a sério? Os SGs são só uma das bandas mais importantes de bares de Lisboa. Estão sempre a tocar, são muito conhecidos e não sei o quê. E eu fiquei... E o que é que tu disseste? E eu disse, não, porque eu tenho outra banda e tal. E, tu és maluco, nem penses nisso. Vai lá, vai tocar com eles, diz-lhe, liga-lhe de volta e tal. Pronto, e assim fiz. Liguei para o Hugo e lá tiveste nos SGs. E depois, sim, fui tocar para os SGs. Ou seja, comecei a tocar com eles, era miúdo. É daí que veio o nome Vicky. Porque já havia o Hugo Van Zeller, que era o guitarrista, e então na altura, na cena rock glam e não sei o quê, tudo cabelo comprido e aquela cena de estar a tocar rock and roll e não sei o quê, eles viraram-se também mais velhos do que eu, viraram-se e disseram, não pode haver aqui dois Hugos, porque isso não é fixe, a gente vai estar a apresentar a banda e isso para as miúdas não é fixe haver dois Hugos. Tu és parecido com um gajo que é o Vicky Fox, que é o baterista do Vince Neil, que é um gajo com o cabelo comprido também, louro, e que roda as baquetas e não sei o quê e tal. Vamos-te passar a chamar Vicky. Pronto, e ficou. Ficou Vicky. A partir daí, toquei muito com os SGs, tocávamos muito, principalmente no Marquês da Sé, tocámos no Até Que Enfim, tocávamos no circuito de bares nacional, basicamente. Nessa altura é a altura em que começas a viver única e exclusivamente da música, certo? Sim. Aliás, eu sempre só vivi da música, nunca tive outra profissão. A única coisa que fiz, um bocado mais à parte, foi ser professor de bateria, quer dizer, mas relacionado com a música. Sim. E a seguir aos SGs? A seguir aos SGs, ou seja, os SGs, na verdade, muito através do Marquês da Sé e esse tipo de coisas, esse tipo de sítios, trouxeram uma coisa muito interessante, que foi o facto de, na altura, a banda estar a soar bem, a ter aquela atitude e aquele estilo de música, parecia que estava tudo certo naquele momento. Apareceu, por exemplo, a Adelaide Ferreira, a dada altura, no Marquês da Sé. Precisava de uma secção rítmica para irmos tocar à Galiza. É um programa de televisão e não sei o quê. Chamou-me e o Nugi, que era o baixista dos SGs na altura. E fomos os dois a tocar com a Adelaide Ferreira, com o Luís Fernando, o guitarrista. Sim. Entretanto, a partir daí passo a tocar com a Adelaide Ferreira. Lembro-me, inclusive, a primeira vez que fui aos Açores foi com a Adelaide Ferreira e com o Luís Fernando e tal. Nunca mais me esqueço disto. Muito giro. Acho que fomos à Ilha do Pico. E entretanto, estamos a fazer alguns concertos e o Luís Fernando disse-me que o Paulo Gonzo estava a precisar de uma secção rítmica. E assim foi. Eu e o Nugi, novamente, fomos tocar com o Paulo Gonzo. Tiveste quanto tempo com o Paulo Gonzo? Sei lá, uns 6 anos, acho eu. 5 ou 6 anos. Fizemos muita coisa com o Paulo Gonzo. Sim, fizeram muita coisa. Sim. Eu lembro de um, se calhar, provavelmente, acho que foi o CD das Pedras da Calçada, que foi quase todo gravado contigo, certo? Não. Não é esse? Não. Pedras da Calçada, se não estou em erro, não quero estar a cometer aqui uma gafe, mas é o Alexandre Frazão. Sim. Se não estou em erro também, talvez o Bruno Pedroso. Não sei se o André Sousa Machado também. Não tenho a certeza. Sim, mas depois há outros trabalhos do Paulo Gonzo que foram feitos contigo. Sim. Ou seja, basicamente, o que aconteceu foi uma coisa muito interessante e eu só posso estar agradecido porque de facto calhou na altura certa. Eu lembro-me perfeitamente que nessa altura, quando começo a tocar com o Paulo Gonzo não tinha muito trabalho ainda. Não tinha muito trabalho ainda, quer dizer. Naquele momento não tinha muito trabalho. O Paulo Gonzo já era um artista conhecido. Sim, da Go Ground Blues Band, mas o Paulo Gonzo tinha a teoria que o rock cantava-se em inglês, tal como o fado se cantava em português.
Yeah. E depois é assim, chegou a determinada altura que ele viu que não conseguia sobreviver a cantar em inglês e passou a cantar em português. Yeah. E a partir daí é que ele faz carreira, Sim. tanto que os Jardins Proibidos, ele tinha gravado aquilo já há uns bons anos, quando começa, Yeah. uns anos depois com uma telenovela, que ele começa a rodar a música e a ser conhecido. Exatamente. E o álbum a ser conhecido também, não é? Yeah. E era precisamente aí que eu te ia falar, Arthur, que eu acho de facto a forma como as coisas acontecem é interessante. Eu começo a tocar com o Paulo Gonzo, havia muito poucos concertos e eu estava numa fase, e isto os músicos passam muito por estas fases, infelizmente, que é de uma fase de pouco trabalho. Sim. E eu estava com pouco dinheiro na altura e andei à procura de emprego. Andei à procura de um emprego diferente que não a música para tentar ganhar algum dinheiro. Não estava a acontecer assim grande coisa naquele momento, foi ali uma fase mais chata. Pronto. O que é que acontece? Acontece que havia um programa do Miguel Ângelo, que eram as Cantigas na Rua. Ou uma Sim, coisa assim. Cantigas da Rua. Cantigas da Rua, não era? E que, por algum motivo, as pessoas estavam sempre a cantar os Jardins Proibidos lá. Não sei se te lembras disso. Aquilo era tipo karaoke ao vivo, Isso. na rua, assim. Isso. E os Jardins Proibidos, sim, era das músicas mais cantadas. Lembras-te disso? Lembro-me Portanto, bem. a cena do Paulo, na altura, parecia quase uma coisa meio underground, entre aspas. Ou seja, o Paulo já era um artista conhecido, com um nome no mercado, mas ainda não tinha dado aquele salto de ser Teria dado na um dos Golgrau cantores. Blues Band, que eu lembro-me que a Golgrau Blues Band, acho que foi a primeira banda portuguesa a ter um tema no top inglês. Sem dúvida, sim. Mas depois é assim, a Golgrau Blues Band acabou e ele, entretanto, não era... Em Portugal não era muito conhecido. Exatamente, ou seja, a carreira dele a solo, como artista a solo, a cantar em português, a sensação que eu tenho é que ainda não tinha dado aquele salto que precisava dar. E depois deu. E que depois deu. E o curioso é que nessa altura esse programa do Miguel Ângelo começam a tocar muito os Jardins Proibidos, e de repente o que a editora do Paulo na altura pensou, a Sony Music na altura, o que eles pensaram foi, então o que nós vamos fazer é, vamos pegar nos Jardins Proibidos, regravar os Jardins Proibidos com o Olavo Bilac e lançar um disco. E tiveram uma ideia que eu acho que foi brilhante na altura, que foi lançar uma espécie de best-of, que foi quase tudo. Sim. E nesse quase tudo eu gravei 3 temas só. Gravei a nova versão dos Jardins Proibidos com o Olavo, gravei o tema quase tudo e gravei o Fuga Sem Fim, que foi um tema que não foi tão conhecido. Os outros temas eram os temas que já estavam gravados, do Pedras da Calçada e tal, com o Alexandre Frazão e outros bateristas. E eu lembro-me tão bem disto que lembro-me na altura de andar à procura de outro emprego e de repente acontece isto. Assim, num curto espaço de tempo. Acontece isto de, olha, vamos para estúdio, vamos gravar, o Frank Darcel, produtor, vamos gravar, e de repente acabámos de gravar e aquilo começa tudo a acontecer. Assim, de um momento para o outro, em poucos meses, começou tudo a acontecer e eu comecei a perceber que a coisa ia acontecer e felizmente correu bem, ou seja, os Jardins Proibidos estourou, não é? Estourou. E depois há um álbum que é gravado ao vivo, que é um acústico. Sim. Tu participaste, que eu acho que é provavelmente dos discos do Paulo Gonzo que eu gostei mais, esse acústico. Foi gravado ao vivo e eras tu baterista, eu lembro. E Paulo Gonzo depois? Deste o salto direto para a Marisa ou ainda Não, depois de tocar, a dada altura, eu já estava a tocar com o Paulo Gonzo, como falei há pouco, talvez há uns 6 anos, e estava a precisar de tocar outras coisas. E naquele momento, eu acho que acontece uma coisa um bocado típica em Portugal, que é, temos um mercado pequeno, apesar de tudo. Como temos um país pequeno, temos um mercado pequeno. O que acaba por acontecer é que um artista, como foi no caso do Paulo Gonzo, que tocou tanto. Nós tocámos, fizemos a tour dos Jardins Proibidos, depois fizemos a tour do Suspeito, que foi outro disco que gravei com ele. Sim. Depois veio o acústico, o Unplugged. Depois ainda veio o Mau Feitio. Sim. E eu lembro-me de acabar de gravar o Mau Feitio e já não se estar a passar grande coisa, porque o mercado estava esgotado. O Paulo tinha tocado em todo o lado, bem mais do que uma vez. Por isso era natural que as pessoas quisessem ouvir outra coisa depois.
como também não há muita saída de músicos portugueses para o mercado internacional, Yeah. começou a ficar um bocado estagnado. Exatamente. E então o Paulo na altura não estava com muito trabalho e eu estava, para além de estar a precisar de tocar, também estava a precisar de tocar com outras pessoas, tocar outros estilos e por aí adiante. Falei com o Paulo, tudo bem, e comecei a tocar. O Pedro Joia chama-me para começar a tocar com ele. Guitarrista. Sim, incrível. Ainda há pouco tempo tocaste com o Pedro Joia aqui em Rússia, não foi? Yeah. Quem está a tocar atualmente com o Pedro Joia é o Zé Salgueiro. Sim. Incrível, o Zé Salgueiro, que é extraordinário. De Estrovante, certo? Sim, exatamente, fogo, é incrível. E o Zé na altura não podia fazer esse concerto com o Pedro e o Pedro chamou-me, porque eu já toquei também durante muitos anos com o Pedro. O Pedro chama-me para... O Pedro, minto, o Manuel Costa Reis. O Manuel Costa Reis, que é meu professor, meu amigo. Foi baterista do Rui Veloso também. Baterista do Rui Veloso, dos Migos e Samurais, Exatamente. o icónico Manuel Costa Reis, incrível. O Manuel Costa Reis foi o primeiro baterista português que eu via tocar a um nível internacional, basicamente. Ou seja, quando eu lembro-me perfeitamente de vê-lo tocar num programa de televisão, quando se passavam concertos de bandas portuguesas na televisão portuguesa. E lembro-me de estar a ver um concerto do Rui Veloso no Coliseu do Porto, ainda antes do disco Mingos e Samurais, em que está o Manuel Costa Reis a tocar o Estrela do Rock and Roll. Estrela do Rock and Roll, Estrela do Rock and Roll, uma cena meio funk e não sei o quê. Eu lembro-me perfeitamente de ver as imagens e de repente chegam ao baterista e vê-se um baterista com uma atitude incrível, um balanço, uma cena, uma luz. Eu acho que isso até ser um disco ao vivo desse espetáculo. Sim, senhor, tens razão. É verdade. Com uma capa azulada, se não estou em erro, uma coisa assim, não é? Exatamente. Eu vejo aquilo e fiquei doido com aquilo, vi aquilo. Ou seja, eu era mais novo do que isto tudo na altura, não é? Que foi uma coisa que me fez muito bem. Foi quando eu era miúdo, via muitos VHS, na altura era VHS, gravava dos programas de televisão que passavam na RTP2 e não sei o quê. Certo. Havia um incrível que era o One Filter, que é um bar, era um bar, não sei se ainda existe, na Alemanha, que chamava montes de artistas internacionais. Foi lá o Ayrton Moreira com a Flora Purim, foi o José Feliciano, e depois passaram concertos também na RTP2 do Estrovante, que vi muitas vezes, gravei e vi muitas vezes com o Zé Salgueiro a tocar. Enfim... Viste essas influências todas? Vi isso tudo, tive essa sorte. E isto para te dizer o quê? Para ir ao encontro do Manuel Costa Reis. Sim, do Manuel Costa Reis. O que acontece é, o Manel estava a tocar com os Ciganos de Ouro e ia deixar tocar com eles, e eu estava a ter aulas com o Manuel Costa Reis nessa altura, e o Manel chamou-me para tocar com eles, e eu aí conheço melhor o Pedro Joia, e as coisas começam a andar. Começamos a ter concertos com os Ciganos de Ouro, que foi uma grande escola, porque tive aí a influência da música flamenca, que é incrível, riquíssima em termos rítmicos, e não só, óbvio, mas que para mim era um admirável mundo novo, e isso ajudou-me bastante e ajudou-me a andar para a frente. E depois dos Ciganos de Ouro, ou enquanto estou a tocar com os Ciganos de Ouro, a dada altura o Pedro Joia ia ter um concerto no CCB, ia lançar o disco Carlos Paredes, e então chamou-me para tocar percussão nesse concerto, e eu não sabia tocar carrom sequer nem nada, e ele explicou-me mais ou menos como é que se tocava, e pronto, eu comecei a tocar carrom com o Pedro Joia assim. Mas para quem não sabia, olha que tocas muito. Olha, muito obrigado. Muito obrigado. E depois como é que se passa, o que é que se passa a seguir? Então, a seguir, eu, ao começar a tocar carrom, e o Pedro Joia ao pôr-me a tocar carrom, abriu-me outro admirável mundo novo. Porquê? Porque eu a partir daí começo a ser chamado para tocar não só bateria, mas percussão também. Sim. Então a partir daí eu começo a tocar com o José Peixoto, que era dos Madre Deus, começo a tocar com o Janita Salomé, mas curiosamente percussão. Uma das coisas que me lembro que foi, por exemplo, o José Peixoto a dada altura liga para mim, pergunta-me se eu quero entrar num projeto com a Maria João e o Yuri Daniel, no contrabaixo, na altura, e a ideia dele era eu fazer uma espécie de bateria com sons white noises, sons brancos,
ferros e coisas. Eu até me lembro de ter arranjado um daqueles caixotes de lixo de latão dos escritórios e tocava com aquilo, usava aquilo e não sei o quê. Pronto. E aquilo abriu-me ali um espectro de sons e um mundo completamente novo que eu comecei a seguir. Gravo esse disco, que é o Pel, com a Maria João. Depois, o que é que eu faço mais? Toquei com El Fad, também um grupo do Zé Peixoto. Mais. Bem, a partir daí começaram a acontecer um monte de coisas. O Janita Salomé, eu tocava só percussão, por exemplo. Gravei também com o Janita Salomé. Entretanto, toquei também num disco a solo, num disco na tour da Maria João a solo, porque o Alexandre Frazão, o incrível baterista, não podia fazer esses concertos e chamou-me para fazer eu esses concertos, que foi uma escola incrível também. Por exemplo, o guitarrista era o André Fernandes, que era um guitarrista que eu já conhecia há muitos anos, já tinha conhecido há muitos anos, até nos bares e tudo. Um guitarrista incrível. Bom, e depois a partir daí acontece uma coisa curiosa, que é o Zé Peixoto cria outro grupo com o Fernando Judice, ok? Sim. Que era o baixista do Estrovante também. Baixista do Estrovante também. E com a Ana Sofia Varela, a fadista. Sim. E é criado um grupo que se chama Sal. E era com José Peixoto, Fernando Judice, Ana Sofia Varela, eu, a tocar um híbrido entre bateria e percussão, onde já usava o carrom e não sei o quê. E isso, curiosamente, foi a primeira vez que eu começo a tocar assim, alguma coisa relacionada com o fado, entre aspas, que não era fado. O canto era mais direcionado para o fado, por ser Ana Sofia Varela. Mas pronto, as músicas eram um som que é muito específico do Zé e do Judice, que eles fazem ali um duo muito interessante. E a partir daí, no meio disto tudo estão um monte de coisas a acontecer, ok? No meio disto tudo eu estou a tocar com Absolute Beginners, como falámos há pouco, sim, nos bares. O grupo aqui da Ruda, com o Frederico Carvalho, com o Luís André, que estão hoje nos Gana. Exatamente. Com o teu irmão a cantar. Com o meu irmão a cantar, com o meu irmão Manuel na guitarra, às tantas. Também chegaram a tocar com hoje o guitarrista que está hoje com o Tony Carreira. Exatamente, o Luís Arantes. Exatamente, que o Luís Arantes que tocou também nos SGs, que tocámos já há montes de anos juntos, é muito giro. A questão é, ou seja, enquanto estão estes grupos a acontecer, existe uma espécie de mercado paralelo em que eu vou tocando nos bares também, principalmente no Speakeasy, através do Gil do Carmo, que chama grupos nos quais eu toco, por exemplo, com o Yami, ok? O Yami Aloelela, que é um cantor e baixista fantástico, e ele e tenho tocado com ele desde há muitos anos, tenho esse privilégio. E o Yami, na altura, tocava muitas vezes no Speakeasy e usávamos muito este kit, este híbrido que eu estava a usar na altura. Este carrom, djembé, tocava com um bombo mais pequeno, fazia mesmo ali uma espécie de bateria e percussão. Isso ao estar a acontecer, a dada altura entra a Marisa, ok? O João Pedro Ruela, que é o manager da Marisa, ou seja, a grande dupla do Ruela e a Marisa, que de facto foram eles que entretanto voltaram, digamos assim, a abrir o mercado internacional do fado e tal. Antes tinham sido os Madre Deus e os Pontes também. Claro. E o João Pedro Ruela, a dada altura, liga-me para perguntar-me se eu estava numa de tocar no concerto de Lisboa, naquele da Torre de Belém, que tem o DVD. Sim, eu tenho o DVD. Tens o DVD? Tenho o DVD. Yeah. E eu, claro que sim, vamos a isso. Nesse dia eu toquei só carrom. Estava também o Zé Salgueiro e o Eduardo Salgueiro, o falecido, o irmão do Zé. Sim. Mas estava o Zé Salgueiro a tocar, estávamos há pouco a falar dos tambores populares grandes, não os adufos, mas os Zé Pereiras e tal. E ele tinha um kit com isso montado e eu estava a tocar carrom e tínhamos ali aquelas sonoridades juntas.
E acho que nesse concerto resultou muito bem. Temos Resultou, ali. sim. Yeah. Vocês têm um solo de bateria incrível. Yeah, muito giro, foi incrível. Eu lembro-me tão bem dessa sensação de estar a tocar para aquela gente toda, E ao estavam lado a do tocar Zé. para aí com uma sinfonieta também, não é? Sim. Sim. Aquilo era um grupo bastante grande que a Marisa levou. Sim. E a Marisa, de vez em quando, nessa altura, fazia os concertos em locais históricos. Ok? Que era. Ia tocar a palácios, castelos e por aí adiante. E entretanto, a partir desse concerto, o João Pedro Ruela começou-me a chamar para eu fazer alguns concertos com ela. Sempre que ele precisava de alguma percussão, chamava-me. E nessa altura ia tocar carrom. Entretanto, a Marisa lança o disco Terra, ok? Sim. Produzido pelo Javier Limón, que tem o Piranha, o incrível Piranha percussionista, a tocar carrom, o Horácio El Negro a tocar bateria e tal. Ou seja, aquilo é criado ali um som novo e nessa altura eu também estava a tocar, já tinha tocado, ou estava a tocar com o Sal, o tal grupo do Zé Peixoto, com a Ana Sofia Varela e o Júdice. Estava a tocar na altura também com a Mafalda Veiga. E estava a fazer esses concertos de vez em quando no Speakeasy e não sei o quê. E já estava a usar o kit híbrido muitas vezes. E eu acho que o João Pedro e a Marisa perceberam que eu estava com esse som e acharam que eu era a pessoa para tocar o disco Terra. E a partir daí assim foi. Ou seja, Ficaste lá quantos anos, Marisa? Muitos, uns 13 ou 14, na Grandes verdade. músicos passaram na Marisa nessa altura, certo? Muitos e bons. O Ângelo, o Guerreiro, incrível, o Diogo. Os melhores guitarristas portugueses, provavelmente. Incrível. O Mourinho Freitas. Foi o Zé Manel Neto, o Pedro Joia, o Luís Guerreiro, o Iami. Incrível. Ficaste quantos anos na Marisa? Fiquei muitos. Eu acho que toquei com a Marisa cerca de 13 ou 14 anos. Desde esse concerto, contando com esse concerto da Torre de Belém. A partir daí eu fui tocando com ela. Depois, a partir de realmente de 2009, final de 2008, 2009, é que eu começo mesmo a tocar com a Marisa na Tour Terra. E nessa altura isso foi um desafio gigante para mim, porque a ideia era eu fazer, lá está, o tal híbrido, e ouvir o que estava no disco e transformar aquilo para o meu kit. E eu tentei criar ali a minha cena. E tive também uma coisa fantástica, que foi a liberdade que a Marisa me deu para fazer isso. Ou seja, a Marisa dizia, ok, ouçam o disco, agora toquem isto à vossa maneira. E houve muito esse processo e essa liberdade. Não era nada tipo que era aquilo igualzinho, não sei o quê, não era nada disso. Deste quantas vezes a volta ao mundo com a Marisa? Há algumas. A volta ao mundo é relativo. Sim. Mas sim, tivemos muitas tours, tocámos muitas vezes nos Estados Unidos, chegámos a ir tocar à Ásia várias vezes, fomos ao Japão, à Austrália, as salas incríveis, tocámos no Sydney Opera House, tocámos na Walt Disney Concert House, tocámos, sei lá, no Carnegie Hall várias vezes, na Europa em montes de salas. Foi incrível. Acho que há um solo que te marca, pelo menos marcou-me a mim, da tua estada na Marisa, que é o solo do Rock in Rio. Isso foi muito giro, sim. Acho que foi das coisas mais espetaculares que eu vi. Foi esse solo de bateria no Rock in Rio. A sério? Obrigado, altamente. Obrigado. E pronto, foi uma estada tua na Marisa, e não é por alguma coisa que eu acho que já te chamavam antes, provavelmente. Tu tens outra alcunha que eu conheço, que é o Animal, certo? Havia muita gente que te chamava o Animal. A sério? Não sabia. Mas ele é um animal a tocar. Está bem, ok. Ele é um animal a tocar. Pronto, e como tudo tem um fim, acabou a fase da Marisa, certo? Sim, acabou a fase da Marisa. E hoje em dia, o que é que estás a fazer? É giro. Lá está. Como dizia há pouco, tudo tem o seu tempo e às vezes a vida é uma coisa interessante porque vai trazendo as coisas. A música é feita por fases, certo? Sem dúvida. Não há ninguém que toque quase. Hoje em dia não há nenhum músico. Antigamente havia, hoje há poucos músicos que tocam a vida inteira sempre com a mesma pessoa. É verdade. O que acontece é, eu deixei de tocar com a Marisa em dezembro de 2019. Em 2020 começa a pandemia. Sim. Portanto, isso foi a loucura. Como é que é ser músico na altura de pandemia, Vicky?
Tem sido complicado? Sim, teve a primeira fase. Consegue-se viver da música na mesma em altura de pandemia? Depende. Ou tiveste que amealhar para conseguir agora ter? Precisamos sempre de amealhar. Não há hipótese. Eu acho que o músico precisa sempre de amealhar, porque senão está feito. Porque, principalmente se viver essencialmente do mercado português, janeiro e fevereiro não se passa nada. Por isso tem que se amealhar para pelo menos janeiro e fevereiro a coisa estar tranquila. Sim. E depois a partir daí, março, já começa a acontecer alguma coisa. Sim, por fases. A primeira fase foi muito má. Aqueles primeiros meses, os 3 primeiros meses, talvez, março, abril, maio, foram meses muito chatos. Mas, curiosamente, a partir daí começou-me a aparecer muito trabalho. Quando eu digo muito trabalho, para o que estava a acontecer na altura. Sim, para o que estava a acontecer na altura. E nada parecido com o que te acontecia em 2019, nem em 2018. Nada parecido, claro, não é? Porque em 2019 estava a tocar com o Marisa, andávamos a viajar constantemente e não sei o quê. Mas aconteceu uma coisa curiosa, que foi, começaram-se a gravar mais discos na altura da pandemia. Pois, provavelmente, porque as pessoas tinham que ficar em casa, também aproveitavam mais para compor, certo? Exatamente. E então, nessa altura, como não estavam a haver concertos, o pessoal estava a precisar de tocar e a precisar de pôr as ideias para não implodir, é a sensação que eu tenho. E entretanto, começam-se a gravar discos. E eu começo a ser chamado para gravar discos. Gravei o último disco, toquei no último disco, só não toquei em 2 temas, do Tony Carreira. Gravei o disco do Fernando Tordo. Gravei várias coisas. Fui gravando várias coisas. Catarina Rocha. Gravei uma série de coisas através de vários produtores, através do Walter Rolo, por exemplo, que me chama muitas vezes para gravar. E de repente, para além disso, como sempre que veio um confinamento, o pessoal precisava de espairecer um bocado, e no final do confinamento as coisas começavam a acontecer um bocado, começaram a aparecer alguns concertos também. Entretanto, começo a tocar com o Cuca Roseta, porque o Ivo Costa, o baterista, que inclusive foi quem produziu o último disco dela, começou-se a dedicar aos Bateu Matou, que é a banda dele, e achou que precisava de sair da Cuca, precisava deixar de tocar com o Cuca para se dedicar ao projeto dele. Chamou-me para tocar com o Cuca, e eu hoje em dia estou a tocar com o Cuca. E a Cuca Roseta teve muito trabalho nessa altura. Andava a fazer uma coisa muito interessante, que era os autocarros, uma espécie de trem elétrico, não é? Em que o pessoal está a tocar, a passar pelos locais e tal. Foi muito giro. Então é assim, e projetos para o futuro? Sei que também estás a fazer algumas jams aqui na Startup Cultural, certo? Na Startup Cultural não jams propriamente, estou a fazer workshops. Workshops, isso. Exatamente. Sim, sim, isso é uma coisa interessante que me aconteceu quando começa a pandemia também, que é, eu entretanto, venho novamente viver aqui para a Arruda, e entretanto proponho-me à Startup Cultural da Arruda e sou aceite. Conheço o Fábio Morgado, o presidente da Junta de Freguesia da Arruda dos Vinhos, e que me deu um apoio absolutamente incrível. E basicamente passei a estudar na startup. Portanto, eu hoje em dia o meu local de estudo é a Startup Cultural. Porque ao contrário do que as pessoas pensam, porque a bateria não é só bater naquilo, e hoje em dia, para se conseguir viver num mercado tão curto como Portugal, há que continuar sempre a estudar, certo? Sempre. Tu nunca paraste de estudar música, certo? Eu não. Eu tive fases em que estudei mais, fases em que estudei menos. Mas estudaste sempre? Tentei sempre estudar. A cena é que, principalmente agora na altura da pandemia, consegui voltar outra vez a uma rotina, a uma melhor rotina de estudo. Sim. Que estava a precisar, por um lado estava a precisar. Alguma coisa que tu gostasses de fazer e que ainda não fizeste? Algum projeto que tu gostasses de participar e que ainda não tenhas participado? Tens alguma coisa na cabeça que gostasses de fazer? Alguém que gostasses de tocar? Sim, eu gosto de tocar gosto muito de tocar com artistas. Gosto de ser músico de apoio ao artista, não só ter uma espécie de banda, digamos assim, mas tocar para um artista. Gosto muito disso. Não sei com quem
quem quiser, basicamente. Porque eu gosto de tocar vários estilos. E então, sim, há uma coisa que eu gostava de fazer que era tocar mais rock and roll, que tenho saudades. Tenho saudades de tocar rock and roll, que é um estilo que acabou por começar a desaparecer um bocado, entre aspas, já não é bem como era. E em Portugal nunca foi uma coisa que também tenho a sensação que nunca resultou muito. E então não há muitas bandas de rock and roll, pelo menos conhecidas, ou com um bom mercado. Não há assim tantas. Mas gostava muito. Ou seja, tenho o meu segundo disco gravado, espero lançar em breve, vamos ver, vai ser misturado, foi gravado nos estúdios do Nelson Canoa. Sim, conheço o Nelson Canoa. Yeah. Fantástico. Ali perto da Ponte Roll. Exatamente, fantástico, incrível. É ele que me vai misturar e masterizar o disco. Há de sair qualquer dia. Sim, quero começar a tocar com o meu grupo também, que é uma coisa que ainda não fiz, curiosamente. Ou seja, já lancei o primeiro disco e nunca toquei com o meu grupo. É muito bom. Há de tocar. Espero que Queria só bater mais numa situação tua, de vida particular. sim. Sei que tens uma coisa que te castiga um bocado. Tens um filho na Austrália, certo? Tenho O teu filho está na Austrália. O meu filho está na Austrália. Como é ter um filho na Austrália? Sei que tu já tentaste fazer muita coisa, já tiveste muito apoio em termos de... Sim. É um bocado injusto teres um filho tão longe, certo? E ele não o poderes ver tantas vezes como queres. Sim. Há quanto tempo não vês o teu filho? Eu não vejo o meu filho há 2 anos e 2 meses. Mas também sei que vais para a Austrália brevemente. Vou em abril. Vou vê-lo finalmente. Abril, e curiosamente, que estamos a falar, hoje abriram as fronteiras na Austrália. Por incrível que pareça, finalmente. Portanto, vou em abril, vou vê-lo. No início de abril vou passar lá um tempo com ele. Ele nunca mais veio a Portugal depois de ter ido viver para a Austrália. Veio. Só que só vem de 2 em 2 anos. Enfim, é uma situação bastante complicada e não é a única. Não, mas é complicada mesmo. É muito complicado. E acima de tudo, estavas-me há pouco a falar sobre como é que é para mim, não é? Ter um filho. Para mim a questão é outra, que é como é que é para ele. Ter um pai tão longe. Ter um pai e o resto da família toda tão longe. Ele, na verdade, tem cá os avós, os tios, os primos, estão todos cá. E enfim, para ele é muito difícil. E isso faz muita impressão. Ou seja, nós que somos adultos, é muito difícil. Mas enfim, já passamos por uma série de coisas na vida, temos que encontrar uma forma de lidar com as coisas. No caso de uma criança é completamente diferente. Ele está com quantos anos? Ele agora está com 13 aninhos. Está quase a fazer 14. Espetacular. E o que é muito difícil, para além da distância, de toda a situação, como deves imaginar, o que é mesmo muito difícil é o facto de ter perdido praticamente a infância toda dele. Ou seja, eu fui vendo o meu filho, tento sempre ver o meu filho todos os anos, agora com esta história da pandemia não consegui. E é muito difícil, sempre que eu vou ver ele já está diferente, já se passaram uma série de coisas, ele já aprendeu a andar de bicicleta, já aprendeu a nadar, e não fui eu que o ensinei, ou não estive ao pé dele para o tentar, ou para o ajudar a ensinar, para o ajudar a conseguir aquilo. Muitas coisas. Enfim, é muito complicado. Cheguei também à conclusão de várias coisas, ou seja, mesmo em relação à questão da alienação parental e todo esse tipo de coisas, há uma coisa que me faz bastante impressão, que é o funcionamento da lei. Ou seja, a lei está feita para proteger as crianças, o que está mais do que certo, sem dúvida, está mais do que certo. Mas depois existe uma ou outra vertente, que é a questão dos pais. As coisas pelas quais os pais passam para tentar estar com os filhos, para tentar não perder os filhos, enfim, é toda uma luta gigantesca. E isso deixa marcas e faz mal às pessoas. As pessoas ficam enfraquecidas, ficam, enfim, deprimidas montes de vezes. Há uma série de consequências em relação a toda essa situação, em relação aos pais. E isso é uma coisa que a sensação que eu tenho é que não é vista
pelos tribunais. Isso é uma coisa que parece que é completamente à parte, não é sequer tida em conta. É a sensação que eu tenho. De facto, os tribunais preocupam-se com o bem-estar das crianças. Depois existe uma série de coisas que não fazem muito sentido, porque preocupam-se com o bem-estar das crianças, mas depois eu sei de situações em que eles vão ter que fazer um interrogatório à criança para se certificarem de um certo número de coisas, e fazem às vezes as crianças passarem por algumas coisas que talvez não fosse tão urgente assim passarem. Mas pronto, enfim, isto é tudo uma situação toda muito complexa, é difícil tudo isto. Mas de facto, ok, o foco é nas crianças, mas depois os pais às vezes estão destruídos com esta situação, porque andam numa luta tremenda e isto não é sequer tido em conta, não parece que não tem qualquer importância. Não me estou a queixar pessoalmente em relação a isso, diretamente em relação ao meu caso, não é nesse aspecto que estou a falar em relação ao geral. Eu passei a conhecer muitos casos destes, situações impensáveis. Olha, obrigado por teres vindo. Obrigado. Espero que tenhas gostado. Desejo-te muita sorte para a tua carreira profissional e para a tua vida pessoal também. Muito obrigado. E vamos nos vendo por aí. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui contigo. Obrigado.